Conectado ao Poder. Entrevista. Ok, FM, agora é 12:11. Olha só, dá um ok aqui no nosso WhatsApp, o 993208474. Quiser participar, mandar suas perguntas aí. Vamos bater um papo agora com um especialista em marketing digital, o Anderson Alves, viu? Se tiver dúvidas aí, qualquer tipo de sugestão, e claro, se quiser botar a boca no trombone e também mandar denúncias aí de descasos acontecendo na sua cidade, fica à vontade, viu? 993208474. Agora, olha só, Zião. Isso aqui é uma dica importante para a rapaziada, viu? Mais de 50 mil alunos têm apenas esse sábado para resolver pendências no passe livre estudantil, viu? Dica bacana, isso hein? Isso aí é importantíssimo. E ó, pra rapaziada ficar por dentro aí, ó, vão funcionar em horários especiais aí os estabelecimentos da Galeria dos Estados e os na hora lá de Taguatinga, Ceilândia e também do Gama, viu? Só tem hoje para colocar em dia seu passe livre estudantil. Não perde tempo não, viu? Dá um pulinho lá e resolve isso daí. Agora, olha só, Zião. Manda. Se você fosse fazer uma pergunta para Anderson Alves, o especialista aqui em marketing digital, qual seria? Eu tenho uma. Você tem uma? Tenho. Você vai na frente? Como é que eu faço assim, que nem a VTube, para ter 2,5 milhões de seguidores? Manda a tua. Qual é a fórmula do sucesso dessa geração de conteúdo, hein? Anderson Alves, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Sucesso aqui em Brasília e até fora, né? Outros estados aí, acompanhando com o Sandro, o grande Sandrozinho aí. Na verdade, essa é a pergunta que todos querem saber, né? Porque se esse segredo fosse revelado, essa tava pergunta todo de mundo... $1 milhão de reais, $1 milhão de dólares, né? Todo mundo estaria fazendo o seu $1 milhão. A questão é, a maioria dessas pessoas que chegam nesse sucesso meteórico, elas não programaram esse tipo de coisa, entendeu? Então é uma atividade que começou sem nenhum fim lucrativo, é uma coisa assim, vou gravar um vídeo aqui sem muita pretensão, e aí de repente aquela pessoa descobre que ganhou uma projeção, é uma coisa que cai no gosto popular e ela começa a fazer um certo sucesso e de repente ela pega a linha daquilo que ela vinha fazendo e continua fazendo, e daí começa essa projeção violenta, né? YouTube, Facebook, Instagram e etc. Então, isso é o que as agências tentam descobrir. Alguns tentam fazer, por exemplo, vou pegar e não vou produzir vídeo com aquela produção, máquinas, né, de última geração, etc. Eles tentam deixar produzir... ficar mais espontâneo, deixar ficar mais amador, né? Então, fazendo vídeos de celular, fazendo vídeo, assim, de uma forma bem amadora para tentar passar aquela imagem que está sendo feita, assim, de uma forma... Eu gravei uma agorinha com vocês aqui. Se eu postar no meu Facebook, será que vai ter sucesso? Então, tudo isso depende, o ter sucesso depende exatamente desses dois fatores que eu estou falando. O primeiro, você tem condição de sentir se você vai ter o sucesso, você tem condição de começar a avaliar baseado no que as pessoas estão falando do seu programa, entendeu? Do que as pessoas estão falando de você e como o seu conteúdo se conecta com elas. Veja bem, o que a gente vê a respeito de resultado ou de aderência em cima de algum vídeo baseado basicamente nesse volume do que as pessoas elas colocam como, elas elegem como sucesso, como legal. E você pode ver que o que acontece? A maioria não tem nada a ver com alguma coisa assim muito séria, já percebeu? É uma brincadeira que foi feita, é uma música, é uma piada, uma coisa que aconteceu sem querer. Então essa espontaneidade, ela é difícil de você programar isso, de você fabricar isso. Então é basicamente o primeiro pontapé que você tem quando uma pessoa ela descobre ou ela vê que ela está sendo um sucesso, é basicamente isso aí, entendeu? Então é bem interessante. Se a gente for fazer uma avaliação e puxar tudo isso que você está falando para o mundo da política, teria hoje algum tipo de fórmula para o candidato se posicionar nessas redes sociais? Porque assim, em 2008 nós tivemos aquela a tão famosa e falada eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, e de lá para cá tá todo mundo tentando reproduzir isso no Brasil. Na minha avaliação, até hoje ninguém conseguiu. Não teve nenhum resultado expressivo de fato, e o que acontece é que
os coordenadores e pessoas que estão envolvidas em campanhas, elas ainda estão aprendendo como se dá essa conexão online, né? Como você consegue conversar, como você consegue influenciar pessoas, o público-alvo e o eleitor. Uma primeira coisa que a gente já fala é que é preciso tempo. Então, nós que estamos trabalhando aí com campanhas em alguns lugares do Brasil, estamos vendo que os candidatos eles estão acordando para fazer sua campanha muito em cima da hora. Faltando 2, 3 meses é muito complicado você, de fato, ganhar uma expressão, a não ser que você tenha muito dinheiro. Só que agora você está restrito por conta das regras do TRE e tudo mais. Até com dinheiro agora está complicado, né? Exatamente, porque o que acontece? Você aparece como um oportunista de ocasião. Agora, se você tem como construir essa sua campanha, se você sabe, se aquele candidato soubesse que já estaria ou que queria trabalhar a sua campanha, ele tivesse um tempo, um ano e meio antes, trabalhando na internet, ele viria muito forte. Ele viria muito forte. Então o que você tem hoje é o quê? São perfis mais ou menos, fanpages mal programadas, postagens do tipo bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu visitei fulano de tal, amanhã eu vou visitar tal, e o povo não quer saber disso, esse é o fato. Tá certo? Então você que está me ouvindo aí... O pessoal quer saber de quê? Quer saber do Uber? Quer saber da corrupção? Quer saber... Na verdade, o que um eleitor, o que um público quer saber? Ele quer saber de assuntos do interesse dele. Então aqui vai o primeiro segredo absoluto para você ter aderência, para você influenciar e para você receber aquela audiência. Você tem que falar de coisas... Tá certo? Você tem que falar de projetos, propostas e de soluções geralmente que aquele público quer ouvir. Correr, né? Desse tipo de correr tema, disso porque ainda não sabem como se comunicar, pelo incrível que pareça. E eu tô Bacana. falando de candidatos e até de parlamentares que são antigos, entendeu? E você, fazendo a avaliação de alguns perfis dele, você sente essa coisa chata, que é o quê? O cara simplesmente falando da agenda dele política. E essas coligações, ou então... Quer dizer, ele está falando o que ele quer falar e não o que as pessoas querem ouvir. Coisas burocráticas, né? Assuntos burocráticos do meio político, as pessoas não querem saber disso. Elas querem resolução de problemas. Vou fazer o seguinte, meu dia 19 agora, eu vou tocar uma música ali, na volta você vai dizer pra gente se é possível vencer uma eleição apenas na internet, combinado? Ótimo, com certeza. Seguinte, pros nossos ouvintes, 993208474, vocês podem mandar pergunta aqui pro Anderson Alves, viu? E sua participação de hoje tá valendo aí a um vale almoço lá da São Paulo Pizzaria, restaurante e etc e tal. Essa São Paulo tá bombando, hein, Zion? Tá bombando, tem de tudo, cara. Muito farto lá, né? Você tem sushi, você come massa, você come churrasco, come galeto. É bem legal. Tem lá na 311 Sul, em Sobradinho, lá na Praça do DI, em Taguatinga, e lá no setor central do Gama. Vamos de música? Vamos de música. Meus preferidos aí, Bruno e Marrone. Ok, agora meu dia 23. Bruno e Marrone é muito bom, viu, Zion? Brunão é bom, né, cara? Esse cara canta muito, velho. David Guetta também é bom, né? Bom demais também. Vamos bagunçar o negócio. Anderson Alves, meu brother, 993208474, nosso WhatsApp bombando ali, daqui a pouco eu mando pergunta pra você. Mas antes eu quero saber de você, se hoje no Brasil é possível, esses candidatos que estão tocando aí as campanhas municipais, os candidatos a prefeito, a vereador, enfim, a turma que tá postando aí nas redes sociais, é possível hoje alguém vencer uma eleição focada ali única e exclusivamente nas redes sociais, na internet? Agora, de último tempo, faltando aí 3 meses, né? Muito difícil. Agora, se você tiver uma campanha, fazer um trabalho com muita antecipação, e eu tô falando aí de mais de 2 anos, sim. Por quê? Porque você vai construindo uma audiência, você vai falando das suas propostas e principalmente você tem que ter algum trabalho, você tem que ter trabalho de expressão, entendeu? Alguma coisa que é reconhecido pela sociedade e que traga alguma transformação para a sociedade. É um trabalho ali pro idoso, é um trabalho para um bairro. Então, quando você faz isso, você consegue, você ganha uma expressão e as pessoas começam a notar o seu trabalho e aí você vai construindo. Então isso para vereador é muito legal e para prefeitos também é muito importante, para todos eles, né? Agora nessa campanha de 2 de outubro aí,
fica muito em cima, você pode amplificar a sua imagem na internet baseado no que você já fez. Agora, muitos estão chegando realmente, de fato, em cima da hora, sem nada a apresentar, sem nada a mostrar de fato para a sociedade. Agora, antes, essa construção, ela, sem dúvida nenhuma, passa pelas redes sociais. Quais são as redes sociais que você destacaria como as principais aí para os políticos? Disparado hoje para os municípios, nós temos Facebook e WhatsApp. WhatsApp, Facebook são as grandes armas aí para essa campanha, né? YouTube, e uma dica muito forte é você trabalhar, candidato, né, com vídeos curtos, né? Então são pequenos vídeos ali de 1 minuto, 40 segundos, falando de alguma situação, mostrando... Chegou, passa a mensagem rapidinho. Com certeza. Né? Então as listas de transmissão no WhatsApp, então, assim, é a grande sacada desse momento, né? Grupos nem tanto. Por quê? Porque grupos, é muita gente falando, entra pessoas ali que querem só bagunçar, às vezes, com o grupo. Então, grupos você pode trabalhar com a sua militância, com os seus apoiadores, né? Então, se você tem aí apoiadores, a sua militância, é legal você trabalhar com grupos e tendo a sua lista de transmissão. Agora, um negócio bem interessante, Sandro, é que o pessoal se perde um pouco na segmentação. É um aspecto que eu falo bastante e que a gente vê que os candidatos ainda estão patinando. Você tem que trabalhar com o seu público de uma forma segmentada. Então, quem é de uma área de saúde, você tem que falar sobre saúde. Ele não vai querer saber, por exemplo... Candidato que tem propostas voltadas para a juventude, não adianta... Falar sobre terceira idade. Então, por exemplo, aquelas áreas no blog, no site, onde fala cadastre seu e-mail aqui para receber informações. Isso perde a razão de ser, porque ele precisa ser segmentado. Está aí uma das grandes dificuldades em se fazer campanha eleitoral no Brasil. Você tem que saber para quem você está falando, é isso que você está dizendo, né? Com certeza, quanto mais segmentado você for, mais chance você tem de que o grande gargalo e a grande questão, o maior questionamento hoje absoluto em termos de campanha eleitoral na internet é saber, de fato, quantas pessoas você teve ou quantas pessoas votaram naquele candidato de fato advindos da internet. Então quer dizer, não saber para quem você está falando é um erro que os políticos cometem. Quais outros erros você poderia destacar? Por exemplo, imagem, né, e como você escreve. Então, um aspecto importante, a gente estava vendo aí alguns perfis de candidatos a prefeito e até alguns que vêm à reeleição, prefeitos e vereadores. Então está muito assim a comunicação. Eu fiz isso e aquilo, eu construí aquilo outro, inaugurei aquilo e aquilo outro, estou em reunião disso e daquilo. Então assim, as pessoas não gostam desse tipo de abordagem ou de postagem. Então se você vai falar, por exemplo, de um benefício que aconteceu, por exemplo, para algum hospital, então você pode começar de uma maneira diferente. Por exemplo, a nossa população está de parabéns porque recebeu melhorias no hospital XYZ e com isso mais de 30% da nossa população vai poder receber um atendimento de qualidade a partir do dia tal, nos horários tais e etc. Entendeu? Então soa menos pedante, menos arrogante. E esse é um tipo de fator que os candidatos e parlamentares atuais ainda não se tocaram, Sandro, de fato. Então, assim, é preciso um novo formato de comunicação para você conseguir chegar naquele seu eleitor, no seu público-alvo e, consequentemente, você ter, no final disso aí, o voto de fato. Bom, antes vou fazer o seguinte, agora é meu dia 29, vou para um break rapidinho, você continua aqui com a gente e na volta agora nós vamos bater um papo com a VTube, combinado? Com certeza, vamos lá. Você está conectado ao poder, já voltamos. Ok, FM é sua rádio do jeito que você gosta, agora é meu dia 34 e finalmente, Zião, finalmente, graças a Deus o sucesso chegou nessa rádio, viu? Que isso, cara, que louco, hein?
Olha, estamos recebendo aqui a VTube. Eu entrei aqui no canal dela do YouTube. Vou começar pelo YouTube aqui. São 2.787.899 inscritos, Ião. Fiquei até cansado, viu? É muito número, né? São muitos números, é impressionante, loucura, né? Aí eu não me contive, eu não quis saber só do YouTube, eu dei um pulo aqui também no Facebook dela. E chuta quantas curtidas ela tem na página dela. Quase 2,5 milhões, Ião. Que beleza, hein? Que loucura, hein? Legal. Olha, a VTube tá aqui em Brasília, vai estar por aqui hoje e amanhã ali no Teatro dos Bancários, apresentando uma peça bem bacana. Eu gostei aqui do título da peça, que é o seguinte: Mas Ele é Meu Primo. Fiquei até com medo, viu? Vou até pedir pra ela contar aqui pra gente um pouquinho como é que é esse negócio dele, mas é meu primo. Eu fiquei pensando em primos novinhos, sabe? Primos novinhos. O que dá, hein? Aqueles da infância, né? O que dá, hein? Primo é a melhor coisa do mundo, né? É. Primo é o nosso primeiro grande amigo, é o primo, né? Vitor, bem-vindo aqui à Rádio QFM, Conectado ao Poder. Conta pra gente, como é que é essa história? Mas ele é meu primo. O microfone dela não foi, né, Zion? Opa, achei que eu tava falando sozinha aqui, opa. Oi, agora eu estou aqui. Então, essa peça foi eu que escrevi. É uma peça focada mesmo em primos, tipos de primos, situações que você já viveu com os seus primos ou vive, né? Porque cada um tem um primo diferente. Tem aquele primo que você mora distante dele, sofre por distância. Tem aquele primo que você já se apaixonou, já teve aquele casinho. Tem aquele primo que você só briga. Tem aquele... Tipo, tem vários tipos de primo. Então, a peça se baseia em várias cenas e cada cena é um tipo de primo. E eu vou estar com essa peça hoje aqui em Brasília, no Teatro dos Bancários, às 5 horas. E amanhã também. Ô, como eu tenho uma filha de 11 anos, Ana Clara, mandar um beijo pra ela, eu só pensei nessa parte dos primos que se apaixonam. Só. Na minha cabeça só veio isso, eu não pensei mais nada, eu não consegui. Olha o pai ciumento aí. Ô, Vi, conta pra gente, quando é que começou esse sucesso? Como do nada você resolve gravar e postar no YouTube? Como funciona isso? Então, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu entrei em uns programas, assim, de curso de TV. Curso de TV, curso de... Enfim, como se fosse um curso de artes cênicas, mas eu não podia fazer faculdade porque eu era muito novinha. Então, eu era regional, era da minha própria cidade, ajudou bastante, aprendi bastante coisas. Então, eu entrei em agências, fiz vários testes pra ter comerciais, televisão, entre outras coisas. Mas não fluía tão bem, entendeu? Não era uma coisa que tava indo muito certo, porque esse ramo é muito difícil, é muito complicado conseguir entrar e dar certo de primeira. Aí, eu continuei com o meu curso, continuei com tudo, mas em 2013, quando eu completei 13 anos, mais ou menos, quase uns 14, 13 pra 14, eu criei um canal no YouTube. Mas eu não criei com a intenção de bombar, e nem com a intenção de ter seguidores, nem com a intenção de ter nada. Foi mais pra mim desabafar, porque eu tava numa época muito difícil, assim, meus pais tinham se separado, minha melhor amiga tava morando em Minas Gerais, eu tava literalmente sozinha, mudei de casa, minha mãe trabalhava 24 horas pra sustentar, enfim. Tava uma vida meio assim, sabe? Tava meio complicado. E aí eu ligava a câmera e desabafava, porque eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu ficava muito sozinho o dia inteiro. Então foi mais um bem pra mim do que pros outros. Mas eu comecei a perceber que aqueles sonhos antigos que eu tinha com o curso começaram a abrir as portas pelo YouTube, pela internet. Eu percebi que não adiantava só fazer testes, claro que adianta, mas não só isso. A internet ajudou muito e foi assim que começou. Foi uma coisa muito espontânea, assim, muito do nada. Olha, isso tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, né? Quer dizer, ela começou a falar e muita gente começou a se identificar com o que ela estava passando naquele momento e aí bombou. Porque, tipo na verdade, ela foi a essência dela, ela foi verdadeira, entendeu? E é isso realmente que é o fato. Hoje, depois que ela descobriu isso, e ela não muda a personalidade dela, com certeza, né? Não. Você continua fazendo aquilo que você sempre gostou, né? Aquilo que você sempre acreditou, as suas ideias e tal, então ela não muda. E isso é que é o mais interessante. Você tem que transmitir a sua essência. Quando você transmite a sua essência, você tem essa aderência do público. Eu acredito que muitos adolescentes, né, pessoas assim, basicamente da sua idade, entre 12, 13, 16 anos, devem estar seguindo você. E de repente é o que os jovens estão procurando, né? São coisas da vida, do dia a dia, né? Eu acho que como eu comecei desabafando, falando o que eu achava, sendo eu mesma, eu acho que uma coisa legal do meu público comigo, que eu acho que é o diferente pra mim, é que eles têm a mesma idade. Eles têm tudo que acontece comigo acontece com eles. Eles são adolescentes como eu sou. Então, eles vivem o que eu vivem. Por isso que dá muito certo, sabe?
eu tô na escola, passo pelas mesmas dificuldades que eles, eu não sou diferente deles. Eu posso, sim, ter os meus seguidores, ter os meus encontros, ter a minha peça, ter o meu livro, ter um monte de coisa pra fazer, mas eu não deixo de ser como eles. Por isso que eles me entendem e eu entendo eles. Acho que esse é o foco, assim. Sabe o que é interessante, Sião? Que às vezes as pessoas pensam assim, aconteceu, né? Aconteceu. Não aconteceu, ela tá pronta, né? Ela tá pronta. Mas é assim, como você falou, né, Vi, assim, você começou com uma busca, mais ou menos, né? Uma coisa assim, por mais que o produto final foi gerado de uma personalíssimo, bem espontâneo, né? Mas você buscou isso, né, no inicinho, né? Eu sempre quis isso pra mim. Minha mãe, ela tinha um pouquinho de medo, porque essa carreira é complicada. E ela tinha medo que eu quebrasse a cara e chorasse muito. Não vou conseguir ser atriz. Eu quero muito, não sei o quê. E minha mãe sempre falava, filha, seja médica, não sei. Aquelas coisas de mãe, forma direito. E eu sempre gostei muito de medicina, muito, muito. Eu acompanho várias séries, eu adoro biologia na escola. Se eu não fosse tentar de cênicas, eu tentaria medicina. Mas é mais difícil ainda. Então eu fico meio assim. Aí eu falei, mãe, eu quero tentar. E como eu era muito novinha, ela falou, bom, vou te pôr alguns cursos, vou te pôr em teatro, faz algumas peças, vai que realmente é pra você. Fui tentando, só que era muito difícil entrar. Eu fiz o quê? Uns 3 comerciais e foi o meu máximo, em 1 ano, 2 anos de agência. E aí foi quando eu falei, não, vou criar meu canal e vou ser eu mesma, tô nem aí, não vai dar certo, e no final deu pelo canal. E olha só que interessante, ela procurou o meio tradicional, Sim. né? E agora ela foi, e não conseguindo essa oportunidade, ela foi expressar da forma dela no meio público ali, na internet. E é isso que está acontecendo com muita gente, entendeu? Começando os negócios, começando a falar dela, falar da sua oportunidade ali em canais livres, né, gratuitos, que é chocante isso. E o alcance pode ser ilimitado, é o que está acontecendo com ela. Quer dizer, você deve ter o quê? 2 anos, né, com esse canal, 2 anos. Legal. Agora, essa parte da exposição, né? Porque a gente tá falando do lado positivo, que são vários seguidores e tal. Como é que lida com a rejeição, né? Porque você se bota muito na frente. Os haters. Como é Haters são aquelas pessoas que não te suportam, que te odeiam, mas assim, eu sempre lidei muito bem com eles, porque eu já causei muita polêmica na internet, mesmo sem querer, mesmo sem eu ter a intenção, causou alguma polêmica, e acho que por eu ser muito nova, as pessoas criticam muito. O que você tá fazendo na internet? Que você tá dando sua própria opinião? Você não é formadora de opinião, você tem 15 anos, e todo mundo fica meio assim, pesando em cima de mim. Eu já tô acostumada, eu nem ligo mais, e o meu público tem a minha idade, o meu público real, que gosta de mim, tem a minha idade, então eles me entendem. O resto, ou é mais velho, ou é muito mais novo. Então, eu tô aqui pro meu público-alvo, e não pra ligar pros haters e pros outros, entendeu? Mas, eu tenho que lidar com eles sim, tenho que saber respirar, ter calma. Mas uma coisa que eu pus na minha cabeça é que quanto mais eu cresço, mais haters aparecem. Então, eu tenho que lidar com eles. Eu tenho que ficar feliz que eles estão aqui, né? Porque eu tô crescendo, isso é bom. É inversamente proporcional, né? Exatamente, inversamente proporcional. Olha só, Zinha, tô dando um giro aqui no canal do YouTube dela. Pra você ter uma ideia, tem um vídeo aqui, tem 2 dias. Já tem quase 1.000 milhões de visualizações. Loucura, né? Legal, cara. Tem vídeos aqui com 16 milhões de visualizações. É muita coisa. Como é que funciona? Você pensa no que vai fazer, pensa com calma ou não? De repente, não. pintou um tema, você liga a câmera e vou gravar. Nunca pensei em nada. Eu juro pra você, eu ligo a câmera, aperto o play, gravo e quando eu vou ver, o negócio deu certo, entendeu? E vai, foi. Eu sou muito criativa, assim, eu tenho muitas ideias. Tipo, no meio da aula, assim, fiz o exercício lá e fico boiando. Aí eu penso, vou gravar vídeo quando chegar em casa. Aí eu começo a pensar nos temas pro vídeo, começo a pensar. Quando eu vou ver, cheguei em casa, gravei, tá pronto, postei, já era. Mas os meus vídeos que bombaram, assim mesmo, foram todos muito espontâneos, assim, tipo, muito do nada. E eu fico feliz, porque são eles que trouxeram mais públicos ainda pra mim, sabe? Quer dizer, são 3 vídeos por semana. A intenção é que sejam 3, mas agora que eu tô um pouco meio que na correria, porque eu lancei o meu livro e agora a peça, então todo final de semana eu tenho algum compromisso, tenho que viajar numa quinta, numa sexta, aí fica meio complicado. Eu tô colocando 2 vídeos por semana, na média, assim, 2. Aí, agora nas férias acho que vai ser 3, porque eu vou estar muito de boa em casa, né? Não tem que estudar, não tem prova. Eu gostei do muito boa em casa. Muito bom. Fala um pouco do livro pra gente, como é que é a pegada do livro? O meu livro chama Tudo Tem Uma Primeira Vez. E eu nunca desfoquei esse meu público, né? Que é o meu público-alvo, então eu nunca desfoquei dele. E eu acho que essa adolescência
que eu tenho. Eu pego um público de uns 9 a uns 16 anos, mais ou menos. E eu acho que essa idade é onde começa a aparecer as primeiras coisas. Por exemplo, o primeiro beijo, primeira vez que você briga com alguma amiga, primeira vez que seus pais podem se separar, primeira vez que você tira uma nota vermelha, que você repete de ano, entre outras coisas que acontecem nessa época. Então, cada capítulo do meu livro eu falo de uma primeira vez que aconteceu na minha vida, na minha adolescência, que ainda tá acontecendo, porque eu ainda sou adolescente. E eu dou minha opinião, dou os meus conselhos. Não é uma biografia, porque né, eu não tenho muita coisa pra contar, tenho 15 anos, eu vivi tanto ainda. Então eu conto as minhas primeiras vezes, foco na minha adolescência pra dar a minha opinião, pra ajudar quem precisa em algumas situações da vida e também fazer eles rirem com algumas coisas que já aconteceram comigo. E é bem legal, assim, é bem divertido o livro. Você lançou o livro quando? Putz, quando que eu lancei o livro? Quando? Maio? Maio agora? Março. Gente. E como é que tá? Tá bombando? Sabe por que eu não sei quando que eu escrevi esse livro? Eu demorei 1 ano pra escrever ele. 1 ano, literalmente 1 ano pra escrever um livro. Eu demorei muito pra escrever. E eu fui, tipo, cada detalhe, eu tinha muito medo de falar alguma coisa errada e alguém me julgar, entendeu? Aí chegou no meio, eu falei, quer saber? Cara, eu falo com isso não. Comecei a escrever, falar o que eu achava. E o livro ficou muito mais legal quando eu me soltei mesmo. E tá bombando. Já acabou o primeiro lote já inteiro, agora teve que fabricar tudo de novo a editora, então eles estão muito felizes. Ô Zé, vamos fazer o seguinte, tá com a música, porque eu vou exigir aqui o RG dela. Essa menina não tem 15 anos, ela deve ter uns 30, ela tá enganando a gente, entendeu? Vamos de música, o Luan Santana, já voltamos aqui com o VTube. Vocês podem participar a qualquer momento aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99320-8474. Vocês estão conectados ao poder, já voltamos. Ok, FM, agora é meu dia 50, agora sim, viu, Zion? Nós estamos conectados ao poder, viu? Afinal de contas, são mais de 2 milhões de seguidores e estamos recebendo aqui nos estúdios da UQFM a VTube. Que bom, hein? Zion, você podia... Solta esse vídeo pra gente aí, pro nosso ouvinte. Agora. Oi, meninas e meninos, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo trollando o Luiz. E esse vídeo foi muito pedido por várias pessoas, várias vezes. E eu já tô meio que no jeito pra trollar ele. Eu tô aqui em Presidente Prudente, na casa dos meus primos. E era uma pequenininha. desculpa se vocês ouviram algumas vozes, alguns barulhos, porque eu tô num churrasco. E essa que é a intenção mesmo. Porque eu tô num churrasco com alguns amigos dos meus primos. E o Luiz tá morrendo de ciúmes. Ontem eu já falei que tinha alguns amigos do Renato que estavam dando em cima de mim, pedindo pra ficar comigo, deu umas enroladas. E o Luiz já ficou, o Luiz já ficou mó putão, assim. E hoje eu tô nesse churrasco e eu vou falar que eu... É muito aleatório, entendeu? Os vídeos. E hoje eu tô no churrasco e vou falar que eu traí ele, que o menino deu em cima de mim e eu dei também. E você foi de caso pensado? Eu já tô meio que no esquema porque... Caso pensado essa? Porque eu mandei uma mensagem pra Pensei, ele, né? Tudo armadinho. sério com você. Que eu já bolei uns 3 dias antes o vídeo. Assim, eu vou demorar pra chegar em casa, o que aconteceu? Se for o que eu tô pensando... Meu, sério, não tô acreditando. Vitória, muito bom, agora. acessa aí, entra no YouTube. Você vai acessar e Vi com 2 Is. Vi, 2 Is H no final, Tube. Você assiste esse vídeo completão aí, viu? Esse tem 7 milhões de visualizações, viu? Muito bacana. Fala um pouquinho da peça hoje. A peça hoje vai ser às 5 horas no Teatro dos Bancários, aqui em Brasília. Amanhã também, dia 9 e 10, hoje e amanhã. E chama Mas Ele é Meu Primo. Faz meu primo, uma amiga minha também ajuda aí, né? Porque tem que ter uma participação. E é muito legal, cada cena... São sobre os tipos de primos, são sobre coisas que você vive com seus primos que você sofre, às vezes por distância, às vezes quando você se apaixona por um primo, às vezes quando você briga com um primo. Coisas de família que, querendo ou não, todo mundo vive um dia. Às vezes você não tem primos, você identifica como irmão ou como amigo, porque dá mesmo. A peça é muito espontânea. A peça envolve também alguns assuntos como drogas, como bebidas. A peça é um pouco educacional também, porque o público é jovem, né, de 9 o pessoal vai rir, mas também vai se conscientizar. Sim, tem uma parte da peça que é só pra se conscientizar, não tem graça, tem uma hora que é bem puxada mesmo, é bem séria, e as pessoas batem palma, levantam, porque ficam assim, meu Deus, realmente ela tem razão. E tem a hora também da piada, da graça. A peça começa quando a gente tá crescendo, são 2 primos pequenininhos, aí a gente vai crescendo até, enfim, é muito legal, a peça é bem dinâmica, assim. Bacana. E vai ser hoje às 5 horas. Bacana, os ingressos na bilheteria lá do Teatro dos Bancários. Isso. Tem um aplicativo que vende online? Bilheteriadigital.com tá vendendo também. E na hora, hoje às 5 horas, no Teatro dos Bancários também vai estar vendendo. Agora eu vi aqui que você fala sobre diversos temas. Tem algum específico que você goste mais de abordar? Nos vídeos? Não tenho. Eu gosto mais de fazer vlogs, né? Quando eu comecei com o canal, muita gente pergunta por que o meu canal chama VTube. Na hora que como eu comecei pra me desabafar, eu não sabia do que falar naquele canal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar?
mas eu quero ligar a câmera e eu quero falar, mas o que eu quero falar, não sei. Aí eu liguei e falei, não, vai ser VTube, porque meu canal vai abordar de tudo. YouTube tem de tudo, vai ser VTube. Foi uma ideia meio de doida, assim. Aí eu coloquei e eu comecei fazendo vídeos de beleza. Porque eu tinha um pouco de vergonha de dar minha opinião própria no início. Então eu falava de vídeos de beleza, dava minha opinião sobre maquiagem, dava minha opinião sobre cabelo, dava algumas dicas do que eu usava. E eu era muito sincera, assim, eu não explicava, assim, muito certinha. Eu falava, eu tenho que passar nesse canto do olho aqui, que não sei o quê. Eu era muito sem jeitinho, mas todo mundo gostava, porque era fácil de entender. E aí, quando eu comecei a fazer vlogs, que eram uns temas do meu dia a dia, sobre algumas coisas que acontecia, sobre... Tipo, hoje eu fui pra escola e aconteceu isso. Isso, eu fazia algumas coisas assim. Também falava sobre, tipo, sei lá, algumas falciantes da escola, algumas meninas que a gente não gosta, quando a gente tem algum paquerinha na escola, ou quando alguma coisa acontece assim. Eu dava algumas dicas, conselhos. Então, eu começava a falar do meu dia a dia. Quando a professora brigava comigo na escola, eu chegava, ligava a câmera e começava a desabafar, brava, e falava, isso acontece com você, não sei o quê. Então, é muito meu dia a dia. Os meus vídeos são o que acontece comigo. Você lembra qual foi o primeiro vídeo assim que bombou, que você olhou e falou, nossa, quantas pessoas me assistiram? Teve 3 vídeos assim que eu diria que pra mim na época foi bombar. Hoje em dia ele tem uma média igual aos outros, mas na época aqueles views eram absurdos pra mim. Foi uma vez que eu fiz um vídeo das minhas capinhas de celular. Eu peguei a minha parede inteira, parafusei ela inteira, minha mãe quase matou, e coloquei cada capinha em um parafuso. Então a thumb do vídeo, que é a miniatura, ficava um monte de capinha no fundo. E as pessoas clicavam naquilo porque, meu Deus, quanta capinha! E eu tinha no mínimo umas 100 capinhas. Eu era viciada, eu tinha problema. Aí eu mostrei todas as minhas capinhas, todo mundo adorou. Tava na época de febre de capinhas, de iPhone, de celulares em geral. Então, todo mundo adorou. E depois também fiz um vídeo que era tatuagem falsa. Porque adolescente e jovens têm uma mania de querer fazer tatuagem. Olha a tatuagem na internet e fala, meu Deus, que lindo, eu preciso disso. E a gente não pode ainda, né? Tem uma certa burocracia muito grande aí. Então, eu fiz um vídeo como fazer uma tatuagem falsa em você mesma. E era com papel carbono, minha mãe me ensinou e eu ensinei na internet. Ficou bem legal e as meninas também adoraram. Mas esses 2 vídeos eram mais beleza. São 2 vídeos mais assim, sei lá, as meninas se identificavam mais em ver as capinhas, em ver a tatuagem do que os homens. Quando eu comecei a fazer vlogs, trollar o namorado, quando eu comecei a falar da minha vida, da minha rotina, quando eu comecei a me abrir mesmo, dar minha opinião... Aí ampliou. Ampliou. Aí ficou mais ou menos uns 70% mulher, 30% homem. Antes não tinha nenhum homem assim no meu canal. Meu público é mais mulher do que homem. E como é que é hoje pra você, pra sua família, a questão empresarial disso tudo? Porque agora vai exigir mais responsabilidades, né? Eu acredito, né? Virou um negócio hoje pra você, você tá totalmente dedicado a isso, tá escrevendo livro, tá fazendo peça e a sua vida virou de cabeça pro ar, né? No bom sentido. Eu acho que assim, como... É um hobby ainda, sem dúvidas é um hobby, porque eu gosto de gravar, mas também é uma profissão. Agora é um trabalho, é a minha vida, mas eu gosto disso, porque eu já queria isso no início, eu já queria ser atriz, eu já queria começar desde pequenininha a trabalhar com isso. Então, escrever o livro, escrever minha própria peça e colocar nos palcos é uma coisa que eu nunca esperei que eu conseguir. Porque eu queria ser atriz, mas eu queria ser contratada, eu queria que tivesse uma certa produção, entendeu? Agora não, eu consigo fazer do meu jeito as coisas que eu sempre sonhei. Então, eu tenho uma certa sorte, assim, sabe, com isso. E com certeza é meu trabalho. E em relação a me empresariar, assim, a minha mãe e meu pai cuidam de mim 100%. Eles dividem bem. Minha mãe cuida em relação à peça, minha mãe cuida de tudo. Em relação ao livro, meu pai cuida de tudo. Com o meu canal, tem uma pessoa que me ajuda e me orienta caso tenha algum problema. Caso tenha, sei lá, algum erro em algum vídeo, ele, Vitória, arruma isso. Eu tenho que correr e arrumar. Então, todo mundo me ajuda, não sou sozinha. Mas é a minha família, sem dúvidas. Isso que é legal, porque tem gente que a família não apoia. Minha família sempre me apoiou desde o início. Desde o primeiro vídeo, minha mãe sabia que tava lá no ar, nunca escondi nada. Então eu tive um pouco de sorte, assim. E assim, para os jovens, para os adolescentes que estão nessa mesma idade sua e que estão começando a fazer vídeos, né? Estão começando a usar YouTube e tal. Qual é a dica que você dá para esse começo? Então, tem 3 dicas que eu sempre dou, assim, que são bem diretas.
Eu digo para as pessoas nunca desistirem, porque uma coisa que os youtubers hoje em dia fazem é postar 2 vídeos e abandonar o canal. Fica 3, 4 meses sem ver o canal e depois volta do nada, das cinzas, ressurge. Falam, não adianta, entendeu? Você tem que se dedicar, você tem que postar toda vez. Se você entrar no meu canal e ver a data dos primeiros vídeos, eu postava todo dia. Era a semana inteira um vídeo. Porque eu gostava, eu sabia que se eu me dedicasse, eu ia conseguir. Então você tem que se dedicar, você não pode parar do nada e desistir. Outra coisa que eu sempre falei foi ser você mesmo. Eu sei que essa frase é um pouco clichê, assim, mas não mudar a sua personalidade. Tem gente que tem medo de ser você e esconde o que você pensa pra, tipo, agradar alguém ou tem medo de ofender. Você não precisa ofender falando, sendo você. Não mistura essas coisas. Mas também tem gente que copia outras pessoas, se inspira em alguém e acaba sendo igual. E aí você vai ser xingada por estar imitando alguém. É burrice também. Então, eu acho que ser você mesmo, se dedicar e não ter medo, que é a terceira, eu acho que é o necessário. Muita gente tem medo dos haters, por isso não cria. Tem medo dos pais não aprovarem, tem medo dos amigos fazerem, tipo, algum bullying na escola. Eu passei por isso, com amigos xingando na escola, falando, VTube, canal no YouTube, vem cá tirar uma foto, sou seu fã. Me zoavam no começo, depois que viram que eu explodi, vieram pedir foto pra postar, sabe? Então, é uma coisa que eu já acostumei, já nem ligo mais, mas passei por isso e tem que passar, são fases. Você não vai chegar no último nível sem subir a escada, entendeu? Você não vai conseguir pular lá pra cima. Pega uma caneta e anota, viu? 3 dicas da VTube pra você fazer sucesso aí na internet, viu? Primeiro, ser você mesmo. Segundo, não ter medo. E terceiro, não se importar com a opinião dos outros. Anotou, né, Zion? Muito bom. Persistir é triunfar, já dizia o nosso Mao Tse Tung, né? E agora, olha só, Vi, no universo, esse universo assim, de 15 anos, tirando o seu canal que tá bombando, o que você acha que tá bombando na cabeça dos adolescentes aí, dessa faixa de etária, assim, por exemplo, de música, assim, o que tá rolando? Qual é o teu som que tu ouve? E outra coisa, e o boletim, como é que tá? Eu sou muito boa aluna, juro pra vocês. Eu posso até mostrar pra vocês assim, ó, aqui, eu sou muito boa aluna. Mas é que antes... Tá uma ideia pro próximo vídeo, né? Ó, em falar em mostrar, ela mostrou a RG tem 15 anos mesmo, viu? Antes, sei lá, de eu começar com isso, com o canal e com toda essa minha vontade, eu já era boa aluna. Eu acho que eu nunca tive muita dificuldade com a escola, isso foi uma coisa boa pra mim. Nunca tive dificuldade, eu sento, presto atenção, entendo, anoto o que eu entendi e pronto, tô pronta pra prova. Eu sempre fui muito tranquila, muito rápida com a escola. Mas, com certeza, depois que eu comecei a trabalhar muito, a escola ficou um pouquinho mais difícil, começou a pegar um pouquinho mais no meu pé. Aí eu mudei de escola, eu tô na mesma escola, mas eu mudei o turno. Tô estudando à noite agora, então eu estudo com um povinho um pouco mais velho. Mas pra mim conseguir realmente ter tempo. Porque eu tinha que, por exemplo, youtuber madrugada, é noturno, não adianta. Todo youtuber, ele vira noites editando, vira noites gravando vídeo. Você então... edita? Não, parei de editar. Parei de editar porque senão eu tenho um treco. Eu não sou boa nisso. Isso eu não sou boa. É muita coisa pra fazer uma É muita coisa, é muita informação. Daí, eu, por exemplo, acordo... Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, chegar em casa, fazer todas as minhas... Estudar. Eu tinha dança, eu tinha inglês, eu tinha um monte de coisa pra fazer à tarde. Chegava à noite, tinha que gravar, ia dormir umas 3 da manhã e 6 tinha que estar acordada. Eu tava assim, com uma rotina muito doida. E a mãe ficando louca, né? Meu Deus, essa minha filha que não dorme. Olha só, fica a dica, hein? A peça chama-se Mais Ele é Meu Primo, viu? Vai rolar hoje e amanhã lá no Teatro dos Bancários. Sabadão e domingo, às 17 horas, ingressos... Vocês podem adquirir na bilheteriadigital.com.br. Vamos hoje, gente. Espero vocês lá no Teatro dos Bancários. Convido, vai ser muito legal. Vai, chama. Vem, gente, vem porque vocês vão gostar. Os adolescentes, principalmente, dos 9 aos 16, enfim. É uma peça bem educacional para os pais que estiverem ouvindo. Você vai gostar que sua filha veja a peça, porque ela vai aprender muita coisinha legal. Vai fixar na cabeça dela algumas coisas da vida. Então, venham hoje às 5 horas no Teatro dos Bancários, porque eu sei que tá todo mundo aí de boa, de férias, tá? Eu tenho certeza. Mentira, os pais trabalham. Sai do TED, vai pro teatro. Sai do TED, vem pro teatro. Teatro é bom, faz bem. Muito bom, obrigado pela presença, viu? Obrigada a vocês. Já voltamos, né? Daqui a pouquinho tem Fábio Corrêa, vereador lá de Cidade Ocidental e também o deputado distrital Rodrigo Delmácio. Conectado no Poder vai até às 14 horas, não sai daí não. Ok FM, opinião, crítica ou sugestão, Conectado ao Poder. Ok FM, agora 1 hora e 7 minutinhos, estamos recebendo aqui, 2 feras, viu?
A turma do teatro hoje tá mandando todas aqui no Conectado ao Poder, viu, Zion? Que legal, teatro é vida. Tá bom, né? E essa peça aqui é sensacional, porque é o seguinte, ó, ela é baseada no obra do Chico Xavier, o nome da peça é Além da Vida. Nós estamos recebendo aqui o Danilo Francesco e a Cristiane Natali. Esse Francesco, eu quase dei um nó na minha língua, viu? Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Conta pra gente um pouquinho dessa peça. Como é que nasceu essa ideia? É uma peça espírita, né? Sim, uma peça espírita. Ela foi feita em 1982, a pedido do Chico Xavier ao Augusto César Vanucci. Na época, elencava Renato Prieto, uma das feras hoje em dia na ramificação. Vamos chamá-lo de André Luiz do filme Nosso Lar, né? Bacana. E aí eu entrei no projeto em 99, e aí me apaixonei e não saí mais. Aí comecei a produzir. Alguns anos depois vinha participar do elenco também. A peça está no ar há quantos anos já? Bom, tirando de 82 para cá, a gente fez uma remontagem em comemoração ao centenário do Chico em 2010. E era para ser uma coisa assim, festiva, por 3 meses, e aí a gente não conseguiu parar mais, porque a gente começou a viajar o Brasil inteiro. Eu ia perguntar isso agora, viajando no Brasil todo. E você, Danilo, você é um dos atores da peça? Isso. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Faço parte do elenco, junto com a Cris. A gente está aqui com o Gabriel e com a Carla também, né, no Teatro dos Bancários hoje. A gente está em turnê pelo Brasil todo, viajando com a peça já tem bastante tempo. E é uma alegria, é um sucesso também, onde a gente chega, casa cheia. E é uma peça que mexe com sentimento, né, com emoção, né, de quem está ali na plateia, né? Sim. Ela tem uma mensagem linda, né? Faz a gente refletir na vida, nas nossas atitudes, né? Faz repensar mesmo em tudo, em relação à família, em relação a tudo. Conta um pouquinho da peça, pra turma que tá em casa ficar naquela, eu quero ir, né, Zinho? Olha, são mensagens, a Cris vai me ajudar aqui a explicar melhor, mas são mensagens muito bonitas mesmo, que o Chico psicografou. São várias histórias que envolvem problemas, desde problemas familiares a problemas com drogas, e faz com que você repense mesmo e veja, né, quais são as formas de agir, quais são as opções que a gente tem de escolha na vida, e para escolher o melhor caminho, praticar o bem, né, e tentar acertar o máximo possível para conseguir aí uma evolução espiritual, né. Segundo o Chico, seria mais ou menos dessa forma, né, Cris? Sim. Nós passamos aí pela história da mãe de um drogado, de um suicida, né? Temos também a mulher que faz o aborto, né? Ela faz 3 abortos. E aí, no 4º aborto que ela pensava em fazer, a espiritualidade resolve dar um empurrãozinho e mostrar para ela por que ela precisa ter aquele filho. Então, dá aí algumas luzes na nossa caminhada de ver mesmo quais são as nossas atitudes diante dos nossos problemas, diante dos nossos familiares, amigos, né? Observar as pessoas e seus problemas, aceitar as pessoas com seus defeitos, né? Coisa que a gente geralmente nunca faz, né? É para reflexão mesmo, muita reflexão. O mais interessante desse espetáculo, dentre todos os outros que nós já fizemos, é que as pessoas não nos dão parabéns no final do espetáculo, né? Elas agradecem. Que bacana. Chega a ser impressionante, as pessoas nos abraçam chorando, emocionadas demais, e muito obrigada. É o que a gente mais escuta. É uma energia maravilhosa, assim. Quer dizer, a sociedade ela tá perdendo muito tempo, né? Sim. Ela tá vivendo essa loucura toda e as coisas essenciais tá todo mundo se perdendo, né? Tá. Tudo hoje é muito descartável, né? Muito Isso difícil mesmo. de conviver hoje na sociedade, né? As pessoas têm que Tá refletir vendo o um pouquinho distanciamento mais. da família, né? Tá. Eu acredito que o que mais se perdeu ao longo do caminho foram os valores morais. Esses estão totalmente perdidos. A peça tenta resgatar um pouco. Quer dizer, é uma peça feita em 82 que é extremamente atual, onde desde então o Chico já vinha pedindo por essa orientação, né, moral. E foi o que mais se perdeu, e a gente tenta pelo menos plantar uma sementinha aí para que as pessoas possam refletir mais sobre isso, né? Sobre o que dá aos nossos filhos, né? A mãe do drogado me fez ver, me modificou exatamente em relação aos meus próprios filhos. E eu acho que as pessoas que vão lá e que possuem seus filhos, elas enxergam um pouco dos erros que cometem com seus próprios filhos. Isso acaba mostrando esses erros, né? Fala um pouco assim, né? Até uma divulgação da doutrina espírita, né? E aí eu pergunto, vocês têm uma proximidade com a religião espírita ou não? Eu sou espírita desde os 13 anos, por um motivo de saúde, né? Tive um problema gravíssimo de saúde, onde nenhum médico descobria qual era o problema. E graças a Deus, hoje em dia, a medicina já anda de mãos dadas com a espiritualidade.
vários cientistas comprovando a existência, né, tanto só dos passes, né, mediúnicos, quanto da existência de obsessores. E o meu problema era esse, eu sofria de uma obsessão espiritual e no qual eu tinha os sintomas de um desencarnado. Parece loucura, mas era verdade. E aí eu descobri o espiritismo através disso. O espetáculo em si, o trabalho com o espiritismo veio 20 anos depois, né? E foi onde eu me encontrei profissionalmente, né? Porque eu vi ali uma forma de me modificar, de evoluir, proporcionar isso para as pessoas e ainda auxiliar os que vão assistir, não só visualmente, mas como financeiramente, né? Parte de nossas bilheterias são doadas às várias instituições. Então foi uma maneira de unir tudo que se gostaria de fazer. Mas aí a identificação com o espiritismo foi aumentando. E longe de ser uma pregação, nós não estamos fazendo um espetáculo para pregar a nossa doutrina, mas sim dar um exemplo de vida. Cada vida tem seus próprios problemas, mas todos têm solução. E as soluções muitas vezes estão dentro, não fora, né? A gente não consegue observar isso. Bacana, muito bom. Você, Danilo, também? Não. Eu cresci na Igreja Católica e depois que eu me aproximei, né, pude me aproximar da religião espírita e foi maravilhoso para mim. Eu falo muito com a Cris e eu falo, nossa, eu sou uma outra pessoa, evoluí mesmo como ser humano, a gente reflete melhor em todos os nossos problemas, qual a melhor forma, né, de seguir, qual o caminho certo, praticar o bem, tentar acertar. A gente erra sempre, vai errar, né, não tem como. Mas a gente tem que tentar e buscar sempre melhorar e acertar, fazer o bem, acho que é primordial. Bacana, agora 1 hora e 14 minutinhos, deixar a dica para vocês. O nome da peça é Além da Vida, está em curta temporada aqui no Teatro dos Bancários. Acontece hoje e amanhã, às 19 horas. Vocês podem adquirir os ingressos lá na bilheteria do teatro e também no bilheteriadigital.com só? bilheteriadigital.com. Convido o pessoal. Ei, pessoal, não vão perder essa oportunidade, não. Vamos lá. Correm lá, a gente está esperando vocês. 19 horas, hoje e amanhã, no Teatro dos Bancários. Corre pra lá. Bacana, sucesso pra vocês. Sucesso a gente já volta. Pra você também, obrigado. Conectado ao Poder. Entrevista. Ok, FM, agora 1 hora e 17 minutinhos. Programa hoje. Que programa bacana, hein, Zinho? Turma do legal, teatro aí, que bom, hein? Muito bom, né? Falar com o pessoal de teatro sempre é maneiro, né? Rapaz, eu tô falando com a Cristiana, ela passa uma paz, né? É. Uma tranquilidade, né? Uma calma. Parece que incorporou, né, a peça. E realmente é isso que ela falou, né? Agora, ela conseguiu trazer isso pra vida dela, né? Agora a Vitube é um show, hein? Também, muito legal, bem articulada, né? A menina Demais, de 15 anos, espetacular. Legal. Show de bola. Agora tem outro cara super articulado aqui, viu? Só que a gente vai voltar pro poder, viu? É o poder da política. É o poder aqui da Câmara Legislativa. Esse aqui já é parceiro de carteirinha do Conectado ao Poder, viu? É o deputado Rodrigo Delmassa. Boa tarde, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Boa tarde, Sandro, boa tarde aí todos que estão conectados no Conectado ao Poder aqui na OK FM. Muito bem, viu? Gostou aí? Ó, Mercúcio, né? Mercúcio, vou mandar você pra RH, tá vendo? Chegou seu xará que já mandou melhor do que você. Sua situação tá complicada, Mercúcio. Cadê ele? Dizendo que tá se recuperando de uma cirurgia. Muito bem, tá certo. A gente tá tentando demitir ele, mas tá um pouco complicado. Não faz isso não, cara, é gente boa. Mas a gente faz o bullying com o Mercúcio, entendeu? É o bullying do bem, né, Zion? É o bullying do bem, do bem. Deputado, olha só, essa semana eu acompanhei e de certa forma seu nome acabou sendo envolvido numa polêmica, né? Algumas pessoas estão acusando o senhor de... Não sei se isso seria uma acusação, mas o que eles dizem é que o senhor está apresentando um projeto de lei que proíbe a entrada de torcidas organizadas dentro dos estádios aqui do Distrito Federal. Queria que o senhor explicasse pra gente se é isso mesmo ou se não tem nada a ver. Não, o projeto não proíbe a entrada de torcida organizada. O projeto, ele, na realidade, coloca uma vedação das pessoas entrarem com camisas que façam alusão a torcidas organizadas. Por exemplo, a torcida organizada ela pode entrar no estádio tranquilamente, né, fazer lá a sua festa como é feita. Mas o que, na realidade, coloca uma vedação para que as pessoas entrem com camisas que façam alusão a torcidas organizadas. O porquê disso? Nós tivemos recentemente um episódio aqui em Brasília muito desconfortável, muito ruim para a cidade. Principalmente a cidade que vai receber jogos das Olimpíadas do futebol. Que tivemos uma briga dentro do estádio Mané Garrincha que envolveu torcedores do Palmeiras,
que é interessante, para quem não sabe, salvo engano, essa briga foi entre torcedores do mesmo time. Não teve o confronto de palmeirenses com flamenguistas. Eram, na realidade, duas facções. Duas torcidas organizadas do Palmeiras que entraram em confronto, certo? Na realidade, o projeto, e para deixar bem claro, que eu não sou contra a torcida organizada, não sou contra que os times se organizem, que as torcidas se organizem, façam a festa pré-jogo, durante o jogo e pós o jogo, não é isso. Mas o projeto ele evita justamente o que acontece. Infelizmente, em Brasília, nós temos o estádio Mané Garrincha que precisa se viabilizar, certo? Foi gasto aí muito dinheiro para construir esse o elefante branco da capital, né? E o que acontece? Por causa das Olimpíadas, o estádio Mané Garrincha tem sido utilizado por times da Série A do Brasileirão como sede, né, dos jogos. Um exemplo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, principalmente os times ligados ao Rio de Janeiro, até porque Brasília tem uma tradição, tem as torcidas muito fortes aqui do Rio de Janeiro. De times do Rio de Janeiro. A capital de lá, né? Trouxe um pouco da cultura carioca. Né? Cá, justamente, a cultura carioca, enfim. E aí o que acontece? Brasília, e até pela questão da renda também, quando, por exemplo, o Flamengo vem jogar aqui em Brasília, o estádio quase lota, certo? Agora, o que nós precisamos promover? O estádio Mané Garrincha ele foi feito como uma arena, certo? Para quem não conhece, ou para quem já conhece, ele foi baseado nas arenas europeias, certo? Ele foi baseado para as arenas europeias. E nisso, o que facilita? Facilita você estar vendo o jogo, obviamente, mas também facilita que haja confusão. Porque você não tem uma divisão, você não tem como passar um divisor, porque tudo lá é conectado, tudo é junto. Esse projeto ele evita justamente para que o mau torcedor use, entre aspas, o subterfúgio. Aquele torcedor que vai pro estádio pra brigar. Pra caçar confusão, o mau torcedor, ele use, entre aspas, o subterfúgio de muitas vezes de ter uma camisa. Não significa que ele faça parte da torcida organizada, mas de ter uma camisa de torcida organizada, identificar um rival por outra camisa de torcida organizada e aí começar a confusão. Até mesmo se unirem, né? Às vezes as pessoas nem se conhecem, mas pela identificação da camiseta se agrupam. Pela identificação, porque o cara tá batendo, enfim, e aí pronto. Ou seja, é uma ação para tentar diminuir a questão da violência nos estádios aqui em Brasília. Óbvio que aqui em Brasília nós não temos tanta violência, mas também porque não tem muitos jogos. Mas nós tivemos, em menos de um ano, 2 episódios fatídicos que envolveram na questão da violência. O ano passado, no final do ano, nós tivemos São Paulo e Flamengo. Se fizer um percentual comparativo com a quantidade de jogos, aí passa a ser muito. Passa a ser muito. Por exemplo, o ano passado nós tivemos, salvo engano, São Paulo e Flamengo, que teve uma confusão na entrada do estádio e dentro do estádio. E esse ano, agora, recentemente, passou uns 45 dias atrás, 2 meses no máximo, nós tivemos a confusão que envolveu Palmeiras e Flamengo. Então, assim, o projeto de lei ele visa inibir essa situação, não visa proibição de entrada de torcida organizada e, acima de tudo, nós precisamos fazer os estádios do Brasil um local no qual a família possa ser bem recebida. Vou lhe dar um exemplo do que aconteceu no jogo seguinte, e na minha avaliação foi o medo das pessoas irem no jogo. No jogo, salvo engano, que teve do Botafogo com outro time que eu não sei qual foi, a renda ou a quantidade de pessoas que foram assistir os jogos caiu muito. Na minha avaliação, o medo da violência foi um dos fatores que levaram as pessoas a não irem para o estádio. Então, o que nós temos aqui, o Mané Garrincha, que precisa ser viabilizado. Nós temos em Brasília pessoas que gostam muito de futebol, porque você vê quando tem jogos do Campeonato Brasileiro aqui, o estádio Mané Garrincha já quebrou recordes do Campeonato Brasileiro, de ter 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas assistindo os jogos. Agora, nós precisamos incentivar que as famílias possam ir assistir os jogos. Um pai de família não vai conseguir ir para um jogo, ele não vai conseguir assistir um jogo com medo, levar seu filho com medo de acontecer alguma confusão. Teve uma imagem que eu fiquei chocado. Aqui em Brasília, no meio da confusão, um pai pega um filho que era cadeirante, sai com ele correndo para sair no meio da confusão. Peraí, gente. Peraí, eu acho que a gente tem que tirar as paixões
e viabilizar o espetáculo do futebol para que todos possam assistir. Então, deputado, se me permite, eu acho que a coisa é um pouco mais profunda mesmo, e até peço como eleitor, que o senhor proíba mesmo, muda o projeto, proíba torcida organizada de ir ao estádio, porque veja bem, compartilho com um amigo meu, né, o Souza, a gente gosta de futebol e tal, trocamos algumas ideias e tal. Então você proibir a camisa não vai mudar a situação, porque o problema é o comportamento do torcedor. Então o comportamento do torcedor de torcida organizada, ele é cruel. Como a gente está falando aqui várias vezes, né? Não precisa assim, né? Qualquer brasileiro mediano sabe que em torcidas organizadas tem bandido. O cara vai pro estádio pra quebrar o pau. A gente vê, você pega Corinthians, Flamengo, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Mancha Verde, Gaviões, a Raça Flá. Tem um monte de gente que briga. Tá lá, só pegar, pega o arquivo do Fantástico lá, dos vídeos do Fantástico lá, a gente vai ver quantos torcedores morreram vítima de violência sim, torcida organizada. E eu vou além, hein, Zião? Então acho que você precisa separar o joio do trigo. Todo participante de torcedor de torcida organizada é bandido? Não. Mas tem um monte de baderneiro lá. Tem um monte. Então você precisa, assim, eu acho que a gente precisa dar uma aprofundada nisso aí. Realmente proibir essa participação de torcida organizada. Pegar esses elementos, que são vários, que se envolveram com brigas em diversos estados, e você está proibido de adentrar um estádio de futebol em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, eu acho que a camisa, me permite, né, fazer essa colocação, você proibir o uso da camisa, eu acho que não vai resolver muito o problema. Porque o problema não é a camisa que o cara veste, o problema é o comportamento dele, a índole dele. Né? Porque verdade, eu concordo num ponto, mas você dissipa, né? Uhum. Porque o que acontece? Quando você coloca um uniforme, você identifica. Quando você proíbe a entrada daquele uniforme, você dissipa. Aí o que acontece? O cara que começa a brigar, um exemplo, é como o Sandro falou. O cara que vai pra camisa de torcida organizada, ele começa a briga, os outros que estão com a mesma camisa vão pra cima. Agora, quando você dissipa, quando você coloca todo mundo com a camisa oficial do Flamengo, por exemplo, tô usando aqui. Uhum. Eu não sou flamenguista, mas vou usar, não tô falando mas também. devia ser. Eu concordo. Devia ser. Vou falar do meu time, por exemplo. Todo mundo com a camisa de São Paulo, pronto. A camisa oficial de São Paulo e tal, sem as torcidas organizadas, né? Por exemplo, do São Paulo é independente, parece que tem outra também, enfim. Sem a camisa da turma, você dissipa. E aí você até inibe, porque o cara, ele não... Se ele vai... começar uma vamos dizer assim, eu sempre digo o seguinte: quem começa uma briga é o valentão, porque ele acha que tem gente atrás dele que vai defender, que vai defendê-lo nesse processo, né? Então, assim, concordo contigo, acho que essa discussão da proibição, da discussão de torcida, da proibição de torcida organizada, agora, a festa, entre aspas, da torcida organizada, do pessoal de bem que tá dentro da torcida organizada, dentro do estádio, é legal. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui assistir um jogo do São Paulo lá no Pacaembu. Foi São Paulo e Atlético de Medellín em 2012. São Paulo estava nas quartas de final da Libertadores. Torcida única, né? Só tinha... Eu comprei o ingresso, o pessoal perguntou: você quer ficar perto da Independente? Eu falei: não, quero ficar do outro lado da Independente. Mas é bonito porque eles puxam o estádio, né? Por exemplo, eles os cânticos lá e tal, a animação, eles puxam o estádio. Aí eu tô dizendo, a torcida organizada do bem. E eu não vi, por exemplo, a Independente lá com a camisa da Independente. Eu vi eles com a camisa do São Paulo mesmo e tal. Enfim, fazia aquela festa, aqueles negocinhos lá de... É um negócio bacana. Bandeiras gigantescas, aquelas coisas. A bandeira do São Paulo, aí embaixo tinha identificação pequena, escrito... Coreografia organizada. E tal. Mais. Puxa, a torcida organizada, ela puxa o estádio pra cima. Eu falo assim, os torcedores que fazem parte da torcida organizada do bem. No final do jogo, olha só que engraçado. No final do jogo, São Paulo tava metendo 5-0 no time de lá, lá acho que é o Atlético Medellín. Teve um cara da torcida organizada da Independente que invadiu o campo. Eu falei, cara, estragou a festa.
Acabou. Tava bonito pra caramba. Tava metendo de 5-0. Pra quê? Pra fazer um negócio desse. Aí invadiu, aí pronto. Aí, é esse tipo de como é que fala? De situação que a gente precisa verificar. Eu tava numa discussões num grupo de WhatsApp, teve uma pessoa que disse: isso aqui não é Europa, não. Se não é, nós temos que transformar, nós temos que fazer que seja. É lógico. Porque na Europa, por exemplo, você vai assistir um jogo como Barcelona e Real Madrid, campeonato espanhol, você tem torcida organizada, mas lá você não vai ver o nome, o cara que entra com a camisa pra jogar, pra assistir um jogo desse, não vai entrar com o nome da torcida organizada. Vai entrar com o nome, vai entrar com a camisa do time. E lá o que é engraçado é o seguinte, você vê no estádio pessoas de times diferentes sentados no mesmo lado. Um torcedor do Barcelona sentado do lado do torcedor do Real Madrid. E um até zoando na cara do outro quando um perde e tal, aquela coisa toda. É isso. Se aqui não é Europa, nós precisamos então pegar o exemplo da Europa e trazer para o país. Então, o intuito desse projeto de lei é justamente suscitar esse debate. Porque muitas vezes a gente se esquece disso, e aí toda vez que tem um grande jogo aqui em Brasília vai para as capas dos jornais do Brasil e do mundo como a capital da violência no estádio. Eu acho que isso a gente não pode aceitar, não. Bacana, agora 1h31 minutinhos, eu vou fazer um break e na volta, nós temos ali muitas participações do nosso WhatsApp de ouvintes que não estão contentes com o recesso parlamentar da Câmara Legislativa. Olha aí. Você vai explicar pra gente como é que funciona esse recesso. Tá combinado? Ótimo. Beleza. Você está conectado ao poder, já voltamos. OK FM, conectado. OK FM é a sua rádio do jeito que você gosta. Agora 1h36 minutinhos. Olha só, Zião. Nós estamos recebendo aqui o Fábio Correia. Ele é prefeito lá da cidade... Prefeito não, ele é vereador lá em Cidade Ocidental. E o Fábio, ele é pré-candidato a prefeito lá. Nós convidamos ele para vir aqui dar uma entrevista, como nós sempre fazemos. Sempre convidamos aí a turma do entorno para vir participar aqui no Conectado ao Poder. Só que por conta das novas regras, dessa nova legislação eleitoral, ele foi orientado pelos advogados, né? De que não seria bom essa entrevista. Por quê? Porque a legislação mudou. Inclusive nos últimos programas aqui nós tivemos com o pessoal, especialistas em direito eleitoral e tudo mais. Então o que acontece agora? Nós, os comunicadores, a turma de programa de rádio, de televisão, viu, deputado Delmácio? Isso é bom até para 2018. O que acontece? Pra gente convidar nesse período agora, a gente tem que fazer um convite para todos. É verdade. E aí, pra não prejudicar esse projeto do Fábio Correia, que é um cara que tá lá, morador de Cidade Ocidental há mais de 30 anos, vereador, tá fazendo um trabalho bacana, pra gente não prejudicar ele, porque senão ele acaba tomando uma multa, enfim. Então nós vamos agradecer aqui a presença do Fábio, tá aqui com a gente, veio, né, fez a parte dele, e nós vamos respeitar isso para que você não sofra nenhum tipo de prejuízo nesse seu projeto. E eu já vou me comprometer lá com a turma do seu município, viu? A gente sabe que Cidade Ocidental, a turma ouve bastante aqui a Rádio OK FM. Nas próximas semanas nós vamos marcar aqui um encontro, um debate, o que seja, com todos os candidatos a prefeito lá da sua cidade. Que aí a gente dá espaço igual para todo mundo, a gente monta umas regras, faz um formato de debate mesmo. Cada um vai ter um tempo X para falar e vem todo mundo e faz a sua exposição. Combinado? Fechado? É isso, né, Zião? É isso, perfeito. Vão prejudicar ninguém, não é? E outra, agradecer a presença dele, porque outros não teriam nem vindo. Tem um problema, o advogado orientou e nem veio. Então ele fez questão de vir aqui e conversar com a gente pessoalmente. Agradecer sua presença aqui. Fábio Correia, anota esse nome, Fábio Correia, viu? Pré-candidato aí a prefeito em Cidade Ocidental. E eu aguardo esse debate aqui, espero que todos venham pra gente fazer um debate bem bacana. Agora eu volto aqui, já são 1h38 e eu volto aqui com o deputado Rodrigo Delmácio, que é o seguinte, deputado. Nosso WhatsApp aí, nesse mês de julho, tem bombado, é o 993208474. A turma não entende muito bem como funciona essa questão do recesso parlamentar. Eu queria que o senhor explicasse pra gente. Por quê? Porque a gente percebe que a sociedade, da forma que a imprensa passa, é como se fosse 2 férias. Vocês têm férias em janeiro, tem férias em julho. E eu pergunto pro senhor, é isso que acontece? Não. Na realidade, o recesso parlamentar ele é só o recesso de plenário, né? Por exemplo, no mês de julho, alguns deputados, eu me incluo dentro desse grupo, a gente utiliza para conversar com as bases, levantar novos projetos, novas ações que nós precisamos fazer para o segundo semestre, que, por exemplo, durante a atividade parlamentar, que é fora do recesso, fica inviabilizado, até mesmo por causa dos horários do plenário e de comissões. Então, esse recesso
entre aspas, parlamentar, não é umas férias, assim, vou viajar agora, depois, não. Para um grande grupo de deputados, quase todos os deputados na Câmara Legislativa, esse mês de julho é um momento de trabalho com as bases, onde nós vamos visitar, nós vamos ouvir as pessoas. Eu, por exemplo, no primeiro dia já, entre aspas, do recesso, já fiz reunião com diretores de escola, já visitei algumas cidades satélites, fiz reuniões com catadores, que é o momento que você vai escutar para justamente preparar os projetos para no segundo semestre você dar andamento daquilo que é necessário. Então, assim, essa questão, tem férias, tem isso, aquilo, outro, tudo bem, o deputado normalmente, no meu caso, por exemplo, eu saio de recesso mesmo só em dezembro, depois que se encerra vamos dizer assim, o ano legislativo. Né? Geralmente na semana do Natal, né? Na semana do Natal. Eu fico mesmo somente Natal e Ano Novo, dia 2 de janeiro eu já estou voltando às atividades. Tem até gente que reclama, né? Em relação a isso. Mas enfim, tem muita gente. Algumas pessoas tá trabalhando por quê? Tem muita gente que reclama, mas enfim, né? Não, tem gente que fala, pô, tá trabalhando. Tem que trabalhar, né? Não é verdade. Então, assim, essa questão do recesso, ela é muito, como é que fala? Muitas pessoas usam isso de forma pejorativa, mas é uma coisa que eu quero deixar claro, não tô aqui defendendo A, B ou C, aquela coisa toda. Mas deixar claro que, na grande maioria, principalmente na Câmara Legislativa, o mês de julho e o mês de janeiro, não vou usar Natal e Ano Novo não, mas mês de julho e mês de janeiro é um mês que se utilizam para ouvir as bases, para fazer o trabalho que a gente chama de trabalho político. Que aí ouvir, pegar as demandas, tentar resolver alguma coisa no Poder Executivo, né? O que tem que dar encaminhamento, fazer uma intermediação de novos projetos também, que é isso que a população espera de um parlamentar, que o represente. Bacana, agora 1h41. O senhor já está aí há 1 ano e 7 meses como deputado distrital. Qual a avaliação que o senhor faz dessa experiência ali no parlamento? Olha, primeiro ponto, eu digo que a Câmara Legislativa ela é extremamente essencial. Eu acredito que essa legislatura, de fato, a Câmara Legislativa conseguiu demonstrar que ela pode interferir diretamente na vida do cidadão. Vou dar um exemplo de uma discussão que nós tivemos agora em relação ao Uber, né? Uma discussão extremamente acalorada, foi extremamente tensa, não no sentido de desrespeito pessoal, mas tensa porque você estava mexendo na vida de pessoas, né? Você tinha que encontrar um texto que fosse, que não seria bom para os dois lados, mas um texto que não prejudicasse tanto, no caso, por exemplo, a categoria dos taxistas, mas também que não jogasse fora a questão do avanço tecnológico, que precisa acompanhar isso. E eu acredito que o texto, os debates na Câmara foram, na minha avaliação, foram extremamente qualificados, tanto de quem defendia o Uber, quanto quem defendia os taxistas. Não foram debates de cunho pessoal, de acusação pessoal, foram teses que foram defendidas. Eu defendi, por exemplo, uma tese relacionada que a gente não pode, por exemplo, matar uma história que os taxistas construíram Brasília, mas também não podemos fechar os olhos para os avanços tecnológicos para a melhoria do serviço. E outra questão também que está sendo um debate agora, que é em relação à implantação das OS na saúde, que é a implantação também um projeto que foi aprovado agora em segundo turno, que é a questão de autorização da abertura do comércio no horário fora, aos domingos, enfim. Então, assim, eu acredito que a Câmara, nessa legislatura, começou a apresentar que ela pode interferir diretamente na vida do cidadão. Obviamente que os mais organizados, os grupos organizados, sindicatos, eles conseguem, em alguns momentos, fazerem mais pressão. Mas não significa que essa pressão represente a maioria da população, da sociedade. Então esse tempo aí de mandato que nós temos, é o meu primeiro mandato, estou gostando muito. Eu acredito que a gente pode avançar mais. A Câmara, agora no segundo semestre, nós precisamos discutir coisas importantes, que são importantes para Brasília, que é a questão da LUOS, que é a questão do PPCUB, que é a definição sobre essa questão das OS. Então eu acredito que esse segundo semestre, como diz assim, vai ferver muito, mas no bom sentido. E todos os deputados estão lá. Aí eu falo dos 24. Tem uma coisa, tem responsabilidade. Ninguém ali joga com irresponsabilidade. Todos eles têm responsabilidade do que estão fazendo.
cada um, obviamente, defendendo o seu ponto de vista, que é natural, é a diversidade. Ali o plenário é diverso, você não vai... E até porque a unanimidade é burra, né? Mas quem consegue construir a maioria, né? E a maioria sempre, pelo que eu tenho visto, sempre tem sido a defesa da população, principalmente da melhoria da qualidade de vida da população. Bacana, bacana. Agora 1h45 minutinhos, eu vou fazer o seguinte, vamos com o Henrique e Juliano, e na volta eu quero saber do deputado com a avaliação que ele faz desse 1 ano e 6 meses do governo Rodrigo Hollenberg. Combinado? 993208474, podem participar aí através do nosso WhatsApp. Já voltamos. Ok, vem agora 1h48 minutinhos. Olha, eu vou aproveitar e vou fazer um convite aqui pra rapaziada. Viu? Manda! Toda quarta-feira, Jornal Alô Brasília, nós estamos lá com um espaço lá que é a coluna Em Torno, viu? Tudo sobre os bastidores da política aí, da região do entorno aqui, do Distrito Federal. Principalmente esses municípios mais próximos aqui, onde a turma necessita mesmo do DF, sabe? Onde a turma vem aqui pra ter necessidade do serviço público de saúde, as pessoas vêm trabalhar no Distrito Federal. Então essas regiões mais próximas, Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas e Planaltina, Goiás. Estamos lá sempre fazendo essa cobertura. Muito bacana, viu? Quarta-feira, Jornal Alô Brasília, coluna Em Torno, os bastidores da política do entorno. Eu tô lá escrevendo sempre pra rapaziada. Quem não tiver acesso ao jornal, é só acessar alô.com.br. Você vai ter acesso toda quarta-feira a essa coluna, viu? Beleza. Muito bacana. E agora, ó, voltando aqui com o deputado Rodrigo Delmasso, é a hora que nem os meninos disseram aqui, é a hora do aperto, né? Mas nós queremos saber qual a avaliação que o senhor faz aí desse 1 ano e meio do governo Rodrigo Hollenberg. Olha, o governo Rodrigo Hollenberg pegou o GDF, na realidade, num estado muito crítico, com problemas orçamentários e financeiros muito grandes. Um exemplo, o orçamento da saúde não dava para pagar os fornecedores de 2 meses, certo? Eu acredito que na área econômica o governo avançou muito, o governo conseguiu sanear as contas, né? O governo conseguiu a organizar a casa, mas precisa melhorar muito em outras áreas. Um exemplo, falando da saúde, é a questão da saúde, né? Que todos esperam que a qualidade do atendimento à saúde pública no DF melhore. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais investe em saúde per capita do país, proporcionalmente falando. Só que esse investimento não se resulta na qualidade do atendimento, certo? Então, pra você ter uma ideia, o orçamento do Distrito Federal é 6 bilhões de reais só para a saúde. Desses 6 bilhões, 83% do orçamento da saúde é para pagar servidores, né? O orçamento muito, assim, 83% paga servidores. E infelizmente nós temos o maior investimento per capita do país, mas tem uma pior qualidade de atendimento. Nisso, por que isso acontece? Uma coisa muito simples. Porque infelizmente as unidades de saúde não têm estrutura para fazer o atendimento adequado à população. Você tem excelentes profissionais que são servidores, médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem e outros profissionais. Mas esses enfermeiros, esses profissionais não conseguem atender. Mais ou menos o seguinte, você está numa guerra, você tem um excelente soldado, você entrega uma arma para ele, sem bala, sem nada, né? Fala, vai pra luta aí. Vai morrer, filho. Falta essa estrutura, né? Falta estrutura e fala até muitas vezes estrutura física e até mesmo o modelo que é executado em Brasília. Eu, por exemplo, acredito que para melhorar a saúde mesmo, é necessário que se aumente o investimento, não que se aumente, que se execute o investimento que é definido para a atenção primária à saúde. Enquanto o governo não olhar para a atenção primária à saúde, infelizmente nós vamos ter um problema sério. O caos na saúde vai continuar estabelecido no Distrito Federal. Você fala, tá bom, deputado, o que é esse negócio de atenção à primária, né? A atenção primária à saúde é o atendimento que deveria funcionar no centro de saúde, pelas equipes de saúde da família e nas UPAs. Só para vocês terem uma ideia, 73% dos atendimentos nos hospitais do Distrito Federal poderiam ser atendidos por unidades especializadas de atendimento à atenção primária. O que significa isso? Eu tô com uma dor de barriga. Ao invés de ir no hospital, eu vou no centro de saúde. Eu tô com uma dor de cabeça. Ao invés de ir no hospital, eu vou numa UPA. Meu filho está resfriado. Ao invés de ir no hospital, tem uma equipe da saúde da família que me atende lá para essa situação.
Isso, você desafoga os hospitais, liberando os leitos para que eles possam ser especializados e que virem referência. Então hoje, em Brasília, infelizmente desculpa a expressão, é uma bagunça. O hospital ele atende tanto porta aberta quanto a especialidade. E aí você acaba abarrotando. Você vai na emergência, tá lá aquele monte de gente, 7, 8, 9, 12, 15 horas esperando, certo? E faltando leite de UTI. Como é que você faz isso? E você vê os centros de saúde todos sucateados, que funcionam de 8 às 18. Desculpa, mas é um pouco incoerente isso. Então, eu defendo que a rede de atenção primária, que são os centros de saúde, as UPAs e as equipes de saúde da família, sejam estruturadas, que tenha investimento colocado, que funcione. Por exemplo, por que não tem um posto de saúde que funcione 24 horas? Não um só, mas todos os postos de saúde possam funcionar 24 horas. Por que a gente não consegue ampliar as equipes da saúde da família? Um exemplo em Santa Maria, que só cobre 27% da população de Santa Maria. É muito pouco. Então, uma assim, questão de gestão também, né? Justamente. Então, assim, na minha avaliação, a atenção primária, eu até conversei isso com o secretário de saúde, ele é sensível a isso, o doutor Humberto, ele é sensível mesmo, ele falou, você tem razão, enquanto a gente não investir em atenção primária, e não é que falta dinheiro, vou te dar um exemplo, o ano passado, foi destinado para a atenção primária 127 milhões de reais. Foram executados somente 51. E o restante? Foi remanejado para outra coisa. Não é porque não precisa. Não, porque não tem projeto. Porque não tinha como executar. Quer dizer, destinaram mais de 10 milhões por mês e não conseguiram executar nem 5 milhões por mês. Nem 5 milhões por mês. Então, assim, atenção primária, eu digo a questão eu acho que a força do governo todinha tinha que estar em resolver a questão da atenção primária no Distrito Federal. Na minha avaliação, botar os postos de saúde funcionando 24 horas por dia, aumentar as equipes da saúde da família e preparar as UPAs, fortalecer de fato as UPAs como uma referência de atendimento à atenção primária nas cidades. Quer dizer, a saúde pública é o maior desafio desse governo. É o maior desafio, não desse, é de qualquer governo. Né? Desse, do próximo que virá, enfim. No país todo está muito assim. Vou te falar, nós temos uma rede de atenção primária que é fantástica, que são centros de saúde. Cada cidade, se você for ver, por exemplo, Ceilândia tem diversos centros de saúde, o Guará, muitos centros de saúde. O que nós precisamos é que esse centro de saúde, primeiro, eles precisam de ter uma estrutura melhor, eles precisam ter parte logística, né, de abastecimento de medicamentos, precisam ter as suas farmácias, precisam ser abastecidas. E eu ainda defendo que o posto de saúde precisa funcionar 24 horas. Por quê? O posto de saúde está dentro da comunidade. Então, na hora que um menino passar mal, na hora que alguém passar mal, a pessoa não precisa sair, pegar um ônibus, ou pegar um táxi, ou pegar outro meio de transporte e ir até o hospital. Ela pode sair da sua casa, atravessar a rua e entrar no centro de saúde para ser atendida. Bacana. E na avaliação do senhor, esse projeto das OS será o grande projeto desse segundo semestre? Eu acho que vai ser o grande projeto do segundo semestre e eu acredito que nós precisamos discutir. Não é se o Estado pode ou não pode, até mesmo que o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei das OS no governo federal ela é constitucional. O que nós precisamos discutir é a forma. Eu, por exemplo, sou contra que a OS assuma a contratação de médicos. Para mim está errado isso. O médico tem que ser do Estado, certo? Mas eu sou favorável que uma organização social cuide da parte da atividade meio da unidade de saúde, que é a compra de medicamentos, a compra de insumos, a manutenção da unidade, certo? A manutenção dos equipamentos que existem na unidade. A gestão de tudo isso. Ou seja, que na realidade proporcione ao profissional de saúde um ambiente adequado para ele atender a comunidade. Eu acho que a OS ela pode cuidar disso, sem problema nenhum. Porque muitas vezes quando... Aí você fala, mas isso é terceirização, pode fazer uma licitação. Eu falei, peraí, mas tem uma diferença. A diferença é que quando você faz uma licitação, aquela empresa que ganhou, ela tem um objetivo, que é o lucro. Então ela bota no seu preço já o lucro. A OS ela é sem fins lucrativos. Então se você entrega, por exemplo, aí eu quero deixar bem claro para os ouvintes entenderem. Se você entrega a atividade meio, que é de suprimento, logística e manutenção das unidades de saúde para as OS não têm fins lucrativos. Então o objetivo dela vai ser cuidar da estrutura física, cuidar dos mantimentos para que o profissional que é pago pelo Estado, que é o médico concursado, que é o enfermeiro concursado, que é o técnico de enfermagem concursado, ou seja, que é o médico pago pelo SUS,
faça o atendimento da população. Não adianta nada eu ter excelentes profissionais e esse profissional não ter condições de atender. Esse profissional vai chegar lá, vai chegar para a senhora que está passando mal e falar: olha, desculpa, mas eu não tenho como te atender aqui porque eu não tenho um raio-x, um equipamento de raio-x para tirar, para ver se a senhora está com pneumonia ou não. Deputado, agora, deixa eu tentar entender aqui. Implantar a OS não significa atestar que o governo, que o Estado não tem condições de fazer a gestão da saúde pública? Não é questão de aí que tá. Nós estamos discutindo modelo. Mas é preciso disso? Para atestar que o Estado não tem condição? Assim, é preciso? Não precisa, só você ver hoje. Eu tô dizendo, mas a gente tem que discutir modelo. Mais uma vez, esse modelo que eu tô falando, ele funciona muito bem no Chile. Esse que tem aqui em Goiânia, Não é dessa forma. Lá eles entregaram 100%, inclusive com a contratação de médicos, e faz uma coisa que é meio díspare, que é você ter médicos pagos pelo Estado e médicos pagos pelas OS. Aí você o que é pago pelo Estado entra na lei de responsabilidade fiscal e o outro não. O outro não, mas tem um problema, que o que é pago pelo Estado ganha mais e quem é pago pela OS ganha menos, e os dois fazem a mesma função. Então você vai ter um problema trabalhista lá na frente. Mas, enfim, vai ter um problema trabalhista porque o médico que é pago pela OS vai querer equiparação salarial com o médico que é pago pelo Estado. Natural. É natural. Mas eu não defendo isso. Eu defendo que as organizações sociais, por elas não visarem o lucro, devem cuidar da parte meio, que é a manutenção das unidades, o suprimento com medicamentos e a parte logística, né? Mas quem faça o atendimento é servidor público, feito com concurso público, pago com recurso público e pago pelo SUS. Ou seja, o atendimento feito pelo servidor, certo? E eu acredito que o servidor vai até gostar disso, porque ele vai chegar lá no consultório do centro de saúde, vai ter lá a sua estrutura, vai ter lá a luva para o médico fazer o procedimento que ele precise, vai ter o medicamento se ele receitar para que a pessoa possa pegar na farmácia do próprio centro de saúde. Por quê? Porque a OS vai ter que manter aquilo abastecido, senão ela não vai receber. Então, ao invés de a gente entrar na discussão, tipo assim, entrega tudo, não, só a parte meio, só a parte de suprimento e manutenção das unidades de saúde, eu tenho certeza que vai funcionar e vai ser harmônico. Por quê? O maior fiscal da OS vai ser o servidor público. Porque se faltar o medicamento, ele é o primeiro a falar, tá faltando, então não pague isso. Verdade. Ele vai ser o maior fiscal da execução desse contrato de gestão. Verdade. Agora, 14 horas em ponto, eu vou encerrando aqui, mas antes eu não posso deixar de falar aqui da eleição para o novo presidente da Câmara dos Deputados, viu? E a população tem que ficar bem atenta, viu, Zião? Porque é o seguinte, olha, em mês de julho, não tenha dúvida, o maior debate do Brasil é a eleição do novo presidente da Câmara Federal. E no mês de agosto, não vamos nos enganar não, hein? Não são as Olimpíadas não, viu? É a definição, se Dilma fica ou se Dilma sai. E aí sim, se Dilma sair, nós vamos ter o verdadeiro governo Temer. Porque por enquanto nós ainda não temos um governo Temer. Nós temos um governo de arranjo para que esse governo interino se torne efetivo. Aí nós vamos descobrir sim quem é o presidente da República, quem é Michel Temer e de que forma que o governo dele vai agir. Agora olha só, bacana aqui, ó. 5 deputados já registraram suas candidaturas ali na mesa diretora da casa, viu? Fausto Pinato, do PP de São Paulo, o Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, o Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, PTN, seu partido. É verdade, o Gaguin. E o Carlos Manato, lá do Solidariedade do Espírito Santo, e também o Fábio Ramalho, do PMDB de Minas. Agora, o total de nomes na disputa pode chegar a pelo menos 15, viu? Os favoritos, no entanto, Zião, ainda não formalizaram as candidaturas. Rogério Rosso, aqui do PSD do Distrito Federal, era tido aí como o provável o certo novo presidente. Parece que ele tirou a candidatura. Vamos aguardar, hein? Tem também Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e Fernando Giacomo, do PR do Paraná. Vamos aguardar, vamos ver de que forma que isso vai acontecer, porque é o seguinte, o governo Temer não pode ter dessa derrota, ele vai ter que se ajustar ali. Essa história de que, vamos respeitar os poderes, balela, viu, gente? Tem essa história não. Isso é discurso para cego ver. Geralmente o governo faz isso quando ele perde, né? Ele tenta emplacar alguém, ele perde. Ele fala, não, respeitei, aquela casa lá é independente. Conversa fiada, não teve força. Então a gente tem que ficar bem atento, porque nós vamos ter aí um novo governo, um novo país, e isso vai passar pela eleição do novo presidente da Câmara e também pela definição se a presidente Dilma fica ou sai de vez. E até porque a eleição do presidente da Câmara, se a presidente Dilma for confirmado o seu impeachment, é na realidade a eleição do vice-presidente da República.
É muito importante Vamos já deixar o convite pro Rogério vir aqui, né? Pra conversar com Boa. a gente, né? Rogério Rosso, hein? Exato. Fazer o contato com ele, convidar ele pra vir aqui. Agora dizem que porque essa eleição, na verdade, é uma eleição tampão, né? Só para esses últimos meses aí. 6 meses. Né? Esses 6 meses agora, finalzinho do ano. E aí, no início do ano que vem, tem uma nova eleição. E já estão dizendo que existe uma chapa formada aí com o Jeovai Arantes, do PTB do estado do Goiás, e o Rogério Rosso como vice. Vamos perguntar para ele, vamos confirmar se isso realmente pode acontecer. Por aí? Ótimo. Quero agradecer aqui a presença do deputado Rodrigo Delmasso. Sempre vem aqui dar um show aqui Obrigado, no viu, Conectado ao Sandro, Poder. mais uma vez pelo convite. Agradecer a todos os ouvintes. E estamos à disposição aí. Qualquer coisa é só falar com a gente. Faz um convite para a sociedade. Qual é o gabinete? Olha, nosso gabinete é o gabinete 4 na Câmara Legislativa. Você também pode acessar o nosso site, rodrigodelmasso.com.br, o Facebook, rodrigodelmasso.oficial, ou pelo telefone, que é 981457596. WhatsApp também esse? Esse é o WhatsApp Aí é direto. coragem, viu? Anderson Alves ficou com a gente até o finalzinho. Deixe seu site aí. Quem quiser mais informações sobre o marketing político digital, podem acessar, encontrar aonde? Então, o site é www.marketingdigitaleleitoral.net e o WhatsApp 9, ou então o prefixo, né, 619 85656348. Beleza, eu vou ficando por aqui. Agora 14 horas e 4 minutinhos. Já extrapolei meu tempo. Vocês vão ficar agora com o cara. Ele é o homem, a voz de Brasília. É o Belê Belê e vai junto até às 15 horas. Conectado ao Poder vai se encerrando. Próximo sábado, ao meio-dia, estarei de volta aqui. E esperamos, vamos ver se Rodrigo Mercúcio estará presente, né, Zinho? Ah, isso aí tá faltando, hein? Você ouviu na OK FM, Conectado ao Poder, com Sandro Gianelli.